boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Manifestantes furam um bloqueio policial e invadem a esplanada dos ministérios em Brasília. E São Paulo inicia a vacinação da dose de reforço para idosos com mais de 90 anos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. Manifestantes que estão em Brasília para o 7 de setembro furaram o bloqueio da Polícia Militar e invadiram a esplanada dos ministérios. Vamos para a capital federal, de onde fala ao vivo o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Boa noite, Camila. A principal preocupação é porque todos deveriam passar por uma revista para entrar na área da esplanada antes da manifestação. De acordo com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, esses manifestantes furaram o bloqueio com carros, ônibus e caminhões. Eles se aglomeraram em frente à barreira policial e pressionaram para entrar na área interditada. A intenção é fazer uma carreata com equipamentos de som durante a manifestação dessa terça-feira. Os manifestantes montaram barracas e improvisaram um acampamento. Muitas barreiras colocadas pela Polícia Militar também foram retiradas pelos manifestantes. Camila. Obrigada, Matheus. Você volta daqui a pouquinho com a gente. Às vésperas dos atos marcados para o 7 de setembro, amanhã em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou os locais das manifestações. A movimentação de apoiadores do presidente nesta segunda-feira foi grande. Os grupos circularam pela esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. No Palácio da Alvorada, veículos que vão participar da solenidade já estão posicionados. O presidente Bolsonaro deve participar da manifestação aqui pela manhã e à tarde em São Paulo. Em Brasília, todos os ministros foram convocados para também participar. Os presidentes dos outros poderes, Rodrigo Pacheco, do Congresso, e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, já comunicaram que não estarão presentes na solenidade do 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro tirou fotos com apoiadores no Rolls-Royce presidencial e depois de helicóptero sobrevoou um dos locais onde estão acampados apoiadores que vão participar dos protestos. Bolsonaro ainda ganhou de presente uma estátua de madeira, que foi levada por funcionários pela rampa do Planalto. No Alvorada, o presidente disse a apoiadores que vai trabalhar para revogar um trecho da Lei de Combate à Pandemia que determina que a vacinação contra a Covid-19 seja obrigatória no país. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal prorrogou as medidas excepcionais que deveriam ter durado até 2020. Quem prorrogou a lei foi o Supremo, era até 2020, que nem de vacina tinha. Era para valer até 30 de dezembro, foi prorrogado, ver se eu consigo, por MP, revogar esse... No meio da tarde, o presidente Bolsonaro voltou a fazer um sobrevoo, desta vez sobre a Torre de TV, local da manifestação contrária ao governo. Nesta quarta-feira, não haverá desfile cívico por causa da pandemia, mas a bandeira será hasteada em frente ao Palácio da Alvorada e as manifestações estão previstas para acontecer na esplanada dos ministérios. O Supremo reforçou a segurança no prédio. A gente volta agora com o Matheus Scavazini, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera as regras para a remoção de conteúdo das redes sociais, né, Matheus? Camila, a medida provisória altera o Marco Civil da Internet e proíbe que seja removido o conteúdo da rede de forma arbitrária e sem motivo. Essa medida é uma promessa antiga do presidente, que vem se incomodando com a remoção de conteúdo de seus apoiadores pelas empresas que gerenciam redes sociais. Caso a empresa retire o conteúdo sem fundamentação, estão previstas diversas penalizações, como multa diária ou multa de até 10% do faturamento. A medida já foi publicada e, por isso, já está valendo, mas o Congresso Nacional tem 120 dias para manter ou derrubar o texto. Camila. A Anvisa afirma que houve resistência da delegação argentina ao receber a notificação de que os 4 jogadores não poderiam participar da partida, já dentro de campo. A avaliação é do diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, que concedeu entrevista exclusiva ao repórter Clébio Cavagnoli.
A Anvisa e a Secretaria de Vigilância Sanitária tentaram notificar a delegação argentina ainda no sábado, para evitar que os atletas participassem do treino. Mas os agentes só conseguiram chegar aos jogadores dentro do estádio, onde a partida era disputada no domingo. Antônio Barra Torres afirmou que a interrupção do jogo foi necessária em razão da resistência da equipe argentina. Entendo que houve resistência, porque o nosso agente, os nossos agentes e também a Polícia Federal chegam no estádio até onde podemos apurar até o presente momento, com aproximadamente 1 hora de antecedência do início do jogo. Então, são agentes da lei legitimamente investidos de poder para cumprir e fazer cumprir a lei. Entretanto, 60 minutos decorrem, o jogo tem início e é necessário interromper a partida em andamento. Então, é claro que resistência houve. Há que se apurar da parte de quem aquela cena ninguém queria e ela poderia ter sido evitada. Barra Torres avalia que a omissão sobre as informações do destino anterior dos 4 jogadores não é casual e não pode ser aceita. Esses fatos, eles são fatos que estão sendo apurados, são fatos extremamente graves. Nós sabemos que alguém que tem a idade para sofrer as sanções legais, ou seja, não é um menor, não é um interdito, é alguém que está dono e senhor de suas faculdades mentais, deve prestar informações verdadeiras. Quando isso não ocorre, há um ilícito chamado de falsidade ideológica. Isso é muito grave. No mundo da pandemia da Covid-19, pessoas que têm, inclusive, a atividade profissional que implica viajar de um país para outro, não podem ter a bênção da ignorância de regramentos sanitários, principalmente dos países aonde vão desembarcar. O diretor-presidente da Anvisa explicou que as infrações às leis sanitárias podem resultar em deportação, multa e punições criminais. Na pandemia, o controle de fronteiras é definido por uma lei. O que foi desobedecido, o que foi aviltado, por uma portaria ministerial brasileira. Isso é uma coisa muito séria, precisa ser devidamente esclarecida e os responsáveis precisam ser alcançados. Existem sanções, não só essas que a Polícia Federal está investigando, mas também existem as sanções sanitárias, basicamente às custas de multa, notificação e, obviamente, aquilo que procuramos fazer, que foi o impedimento da permanência em território nacional do infrator sanitário. Então, por nós, basicamente, é o conjunto de sanções que nós podemos impor, é isso que está previsto na lei nesse momento. Não há pessoas que estejam acima do regramento. O regramento é esse e aquilo que couber a Anvisa, ela vai continuar fazendo. Nós vamos continuar atuando. Na avaliação de Barra Torres, embora a interrupção do jogo não fosse o cenário desejado, serve como exemplo para evitar abusos. Acredito também, claro, que embora indesejável o que aconteceu, indesejável em todas as instâncias, né, do processo que acabou acontecendo ontem, mas que se tire dali uma situação exemplar, uma situação a ser observada. É importante que todas as pessoas estejam conscientes do que nós estamos enfrentando. Portanto, não é uma hora de exposição a risco de maneira desnecessária. A Polícia Federal prendeu mais 2 pessoas por ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O blogueiro Márcio Giovanni Nick, conhecido como Professor Marcinho, foi preso em Santa Catarina, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A determinação foi do próprio ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura ataques à democracia. No pedido de prisão, a PGR ressalta que em uma live em uma rede social, o professor afirmou: "Não vou falar agora quem é, pode me torturar, mas tem um empresário grande que está oferecendo uma grana federal pela cabeça do Alexandre de Moraes. Vivo ou morto, querem trazer ele." Em Minas Gerais também foi preso o policial militar Cássio Rodrigues Costa Souza. Ele escreveu em uma rede social: "Agora acabou.
Alexandre Moral, o careca do STF, mandou prender o líder dos caminhoneiros, Zé Trovão. Acabou a paz, morte ao careca do STF e a toda a sua família. O trecho está no pedido da Procuradoria-Geral da República para que o STF decretasse a prisão preventiva de Cássio Rodrigues Costa Souza. As ameaças, que terminaram em 2 prisões, ocorrem na véspera dos atos previstos para o feriado de 7 de setembro, organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As maiores manifestações estão previstas para Brasília e São Paulo. Vamos aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20.899.933 casos de Covid-19. São mais de 583 mil mortos. Foram 182 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 19.900.000 pacientes curados e 421 mil seguem em acompanhamento. O estado de São Paulo começou a vacinar idosos com a terceira dose contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Rodrigo Hinkel, boa noite para você, bom te encontrar por aqui. Qual a faixa etária de quem vai receber o imunizante nesta fase? Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, São Paulo aplicou a terceira dose em idosos com 90 anos ou mais. A prioridade é vacinar pessoas acima de 60 anos e que tenham tomado a vacina há 6 meses. Além deles, pacientes de hemodiálise, quimioterapia, transplantados e outros imunossuprimidos adultos também serão imunizados. Frente ao avanço da variante Delta, a prioridade, a meta, é finalizar essa precaução aí com a população mais vulnerável ainda em outubro. Ainda nesta segunda-feira, o Instituto Butantan e a Anvisa se reuniram para discutir a situação dos lotes de dose de Coronavac interditados. A agência exige o cumprimento das boas práticas na fabricação e no envase, que não foi aprovado, e quer a realização de uma inspeção presencial antes de liberar o uso desses lotes. Camila. Obrigada, Rodrigo. E Pernambuco aplicou 1.380 doses dos lotes de Coronavac que sofreram interdição pela Anvisa. O Rubens Marinho tem os detalhes. Boa noite, Rubens. Boa noite, Camila. O estado recebeu 2 lotes dos que foram listados pela Anvisa, que chegaram aqui a Pernambuco em julho e setembro, totalizando 264.840 doses. A Anvisa suspendeu de forma cautelar lotes da vacina Coronavac, porque mais de 12 milhões de doses da vacina foram envasadas em fábrica não autorizada pela agência. Outros 9 milhões de doses envasadas no mesmo local estão em tramitação de envio e terão a distribuição proibida. A Secretaria de Saúde do Recife informou que recebeu doses de um dos lotes suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não chegou a utilizá-las. As doses permanecerão armazenadas até nova orientação do Ministério da Saúde. Até nova decisão por parte da Anvisa, os lotes foram bloqueados no sistema de insumos estratégicos do Ministério da Saúde para evitar a movimentação dos produtos. Camila. Obrigada, Rubens. Boa noite. E a vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais trouxe uma mudança no perfil dos pacientes internados com casos graves da Covid no estado. O Luiz Casoni tem as informações. Boa noite, Casoni. Oi, Camila, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no JR. A vacinação trouxe um rejuvenescimento dos internados com Covid-19. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, houve queda nas internações de idosos e aumento no número de casos graves entre os jovens. Especialistas atribuem a esse fenômeno a demora em vacinar os mais jovens e a falta de distanciamento social. Nesta segunda, Minas recebeu mais um lote de vacinas, com 176 mil doses da Pfizer. Camila. Obrigada, Casoni. Bom descanso.
Com os casos de Covid-19 em queda na maior parte da Europa, o bloco vai se posicionar sobre a terceira dose da vacina. Países como França, Alemanha e Itália já anunciaram a dose de reforço para os grupos de risco. A correspondente Ana Paula Gomes tem os detalhes. A Agência de Medicamentos aqui da Europa estuda a aplicação da terceira dose da vacina da Pfizer 6 meses depois da segunda dose. A justificativa é reforçar a imunidade em caso de queda dos anticorpos contra a doença. Portugal espera a decisão e comemora a marca de 85% da população com pelo menos uma dose da vacina. E o governo português sinalizou que não deve apresentar o pedido para a renovação da obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre. Ou seja, a partir de segunda-feira, quem estiver aqui nas ruas portuguesas não será mais obrigado a usar a proteção. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Obrigada, Ana. E ministros da saúde dos países que integram as 20 maiores economias do mundo se reuniram em Roma para discutir a atual situação da pandemia e traçar estratégias de combate ao coronavírus. Durante o encontro, eles aprovaram por unanimidade um documento para ajudar os países mais pobres. Também apresentaram um plano de prevenção para as próximas crises sanitárias globais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, representou o Brasil na reunião e ainda se reuniu com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Os dois conversaram sobre o aumento da produção de vacinas e também a possibilidade de compartilhar doses na América Latina. Aumentou a procura pelos planos de saúde em todo o país. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o setor alcançou o maior número de beneficiários desde maio de 2016. O repórter Leonardo Ack tem os detalhes, né, Leonardo? Boa noite. Oi, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o número chegou a 48.400.000 usuários em julho, o maior desde 2015. Os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar têm apontado o crescimento constante dos beneficiários do setor desde o início da pandemia de Covid-19. Até o aparecimento do coronavírus, o setor vinha amargando reduções frequentes. As crises econômicas do país têm reflexo direto neste mercado, já que cerca de 80% dos contratos do setor são empresariais. Só em julho, o crescimento foi de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa um aumento de 1.600.000 consumidores neste período. Camila. Obrigada, Leonardo. Boa noite. Pelé revelou ter passado por uma cirurgia para retirar um tumor no cólon. O rei do futebol, que fará 81 anos no mês que vem, está internado há 6 dias no hospital em São Paulo. Nas redes sociais, Pelé divulgou que foi submetido no sábado a uma cirurgia para a retirada de uma lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado após uma bateria de exames de rotina feita na semana passada. O cólon é localizado no intestino grosso. O tumor surge quando existe alteração das células e isso pode produzir um excesso de tecido no local, que dá origem à lesão. O hospital onde Pelé está internado confirmou a cirurgia e disse que o material coletado foi encaminhado para análise. Segundo o boletim médico, Pelé passa bem e a previsão é que ele deixe a UTI e vá para o quarto nesta terça. Mesmo com mau tempo, turistas curtiram as praias do litoral de São Paulo. A Fernanda Burger, direto de Santos, tem as informações pra gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, Camila. O tempo nublado e chuvoso não estragou o feriado de quem veio para o litoral paulista. As praias da região ficaram bem movimentadas. Em Santos, apesar da chuva, turistas e ambulantes ocuparam a faixa de areia hoje. Em Guarujá, muita gente também aproveitou a praia sem sol. Hotéis registraram quase 90% de ocupação. Mais de 300.000 veículos desceram a serra para passar o feriado prolongado no litoral. Guarda-vidas já fizeram mais de 30 salvamentos. 2 pessoas estão desaparecidas no mar. 800 bombeiros fiscalizam as praias paulistas nesse feriado. A operação especial do Grupamento Marítimo para evitar afogamentos termina nesta terça. Camila. Obrigada, Fernanda.
E Goiás está em alerta de perigo para a baixa umidade do ar. A Camila Rodrigues conta quando a situação pode melhorar por lá. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Existe uma previsão de chuvas isoladas a partir de sexta-feira na região sudoeste. A chegada de uma frente fria pode melhorar a umidade do ar e aliviar o calor, mas a previsão é que isso dure somente até domingo. Nesta segunda, de acordo com o boletim do INMET, a umidade relativa do ar variou entre 20% e 12%. O alerta de perigo emitido vale para as regiões central, leste, sul, norte e noroeste de Goiás. Essa baixa umidade pode aumentar os riscos de incêndios florestais e também pode prejudicar a saúde. O INMET orienta a população que beba bastante líquido e evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Camila. Obrigada pelas informações. E os postos de combustíveis devem fechar nesta terça-feira de feriado no Ceará. O Elmar Lima conta pra gente o motivo, né, Elmar? Boa noite. Oi, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Os estabelecimentos da categoria não devem abrir nesta terça-feira, 7 de setembro, por decisão judicial. De acordo com o Sindicato dos Empregados, a categoria está sem convenção coletiva vigente desde 2017, o que impediria o regulamento da atividade em feriados. O descumprimento pode acarretar em multa diária de R$10 mil por estabelecimento. No entanto, representantes dos empresários afirmam que o trabalho em postos de combustíveis é imposto pela Resolução número 41 de 2013 da Agência Nacional de Petróleo de segunda a sábado, independentemente de haver ou não descanso legalmente previsto. Mas que mesmo assim recorreu da decisão e que os postos devem funcionar neste feriado. Camila. Obrigada, Elmar. Vamos voltar a falar das manifestações de 7 de setembro. Mesmo sem o tradicional desfile, por causa da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vai participar dos protestos com ministros de Estado. Voltamos com o Matheus Scavazini. Matheus, suas informações, por favor. Camila, o desfile cívico não vai acontecer, mas logo cedo o presidente Bolsonaro vai participar do hasteamento da bandeira com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Depois, Bolsonaro promete ir à esplanada dos ministérios participar dos protestos. Cerca de 90% da rede hoteleira de Brasília está ocupada. Normalmente, em feriados, esse número não passa de 20%. Já a Polícia Militar escalou 100% do efetivo para trabalhar. Além de aumentar a segurança, a ideia é impedir que esses militares da ativa participem dos protestos. Camila. Obrigada. Agora vai descansar, Matheus. Um estudo inédito feito por organizações ambientais conseguiu levantar o tamanho da área de extração de madeira da Amazônia. A Daniele Monteiro conta pra gente, né, Daniele? Boa noite. Boa noite, Camila. O desmatamento entre agosto de 2019 a julho de 2020 foi o equivalente a 3 cidades de São Paulo. Em um ano, a floresta perdeu um pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados de madeira, mas a metade apenas no estado do Mato Grosso. O levantamento foi feito por meio de imagens de satélite e agora os pesquisadores querem saber sobre a legalidade da extração. Eles não conseguiram ter acesso aos dados em 7 dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. O que se sabe até agora é que pelo menos 11% das extrações ocorreram em áreas protegidas, o que é proibido. O desmatamento geralmente tem como objetivo converter a área em pasto, lavoura ou garimpo. Camila. Tá certo, Daniele. Obrigada. Em Israel, 6 palestinos fugiram de uma prisão de segurança máxima. Entre eles estão o ex-líder de um grupo armado e militantes de grupos terroristas. Policiais e soldados israelenses participam de uma grande operação de busca na região. Autoridades disseram que os palestinos cavaram um túnel no chão do banheiro da cela. 400 detentos foram realocados, enquanto o serviço penitenciário procura por outros túneis na prisão. E morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos, o ator Jean-Paul Belmondo, um dos grandes nomes do cinema francês. A morte foi confirmada em uma nota publicada pelo advogado de Belmondo. A causa da morte ainda não foi divulgada.
O francês atuou em filmes como Acossado, do diretor Godard, e O Homem do Rio, filme rodado no Brasil nos anos 60. Já nos Estados Unidos, o ator Michael K. Williams foi encontrado morto na casa em que morava, na cidade de Nova York. Ele tinha 54 anos. O motivo da morte será investigado. Williams ficou famoso pela participação na série The Wire. No Afeganistão, as aulas universitárias foram retomadas nesta segunda-feira. Uma cortina foi colocada no meio da sala de aula para dividir homens e mulheres. O Talibã já anunciou que mulheres podem estudar desde que não tenham contato com homens. O grupo fundamentalista deve divulgar nos próximos dias o governo interino. Especialistas afirmam que os extremistas estavam esperando a conquista da última província de oposição, o que aconteceu nesta segunda. O Talibã quer agora o reconhecimento da comunidade internacional. Ainda no noticiário internacional, a Guarda Costeira dos Estados Unidos investiga cerca de 350 relatos de derramamento de óleo após a passagem do furacão Aida. Imagens de satélite mostram manchas escuras com quilômetros de extensão. Os ventos de mais de 200 quilômetros por hora deixaram estragos nas petrolíferas da região próxima ao estado da Louisiana, o que pode ser a origem do vazamento. 88% da produção segue paralisada. E o primeiro-ministro japonês agradeceu nesta segunda-feira aos organizadores dos Jogos Olímpicos pelo sucesso do evento. Então vamos para lá com a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia. Olá, Camila. Boa noite a todos. Nas palavras do premier Yoshihide Suga, os Jogos foram um sucesso. E a presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, disse que o evento contribuiu para a formação de uma sociedade mais inclusiva. Na segunda-feira, um dia depois da cerimônia de encerramento dos Jogos, os símbolos paralímpicos foram removidos da Baía de Tóquio. Apesar da preocupação que envolveu a realização dos Jogos em meio à pandemia, a capital japonesa vem registrando uma queda gradativa nos casos de coronavírus. Nesta segunda, foram 968 infecções, na primeira vez que ficou abaixo de 1.000 casos em quase 50 dias. No país todo, foram registrados um pouco mais de 8.000 casos nesta segunda, o número mais baixo desde o final de julho. Volto com você, Camila. Obrigada, viu, Silvia? Parabéns aos atletas brasileiros que arrasaram nas competições. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Entre Linhas. Uma ótima noite para você.